primeira reunião, eu vou estar acompanhando vocês e acredito que nas próximas ela dará continuidade, tá? Certo. Daquelas dúvidas que daquelas não, né, daquela dúvida, era uma única dúvida, né, Milena, que você Uhum. tinha, deu certo, conseguiu? Consegui sim. Já acessei com o outro administrador e excluí aquele outro. Perfeito. Não, então sem problemas. Que eu vou pedir para fazer, tá? Para você compartilhar a tela do Meus comigo, por favor. Tá. A gente vai falar de algumas configurações. E aí eu preciso, né, fazer só algumas anotações aqui. Ai, peraí. Ó, coloca dispositivo confiável quando você for Pô, logar. eu tinha colocado. Eu tinha colocado antes. Deixa eu acessar aqui por enquanto. Beleza. Então, antes da gente iniciar, né, com alguns cadastros, eu queria que você me contasse um pouco sobre a empresa de vocês, né, qual que é o segmento. Então, a empresa da gente é voltada para venda, calibração e manutenção de bafômetros. Hum, Então, a gente hoje temos 16 pessoas na empresa e a gente está implementando essa ferramenta, mas porque sentimos dificuldade na necessidade de automação no atendimento, de, por exemplo, no suporte técnico, com algumas perguntas que são cruciais, que acaba demandando tempo de um atendente mesmo. Aí, hoje a gente tem os setores de serviço, né, obrigação e manutenção, suporte técnico, temos, acredito, são 3 pessoas, sou líder de suporte e de serviços, aí tem comercial, que são 4 pessoas, financeiro, mais 2 pessoas, e todo mundo vai ser incluso uhum, nisso aí. Aí, pelo menos um de cada setor vai estar com o cadastro de usuário com ticket para quando necessitar de retirar alguma dúvida do cliente, tá? tá bom. Mas aí vai ser a equipe de ponta a ponta no sistema. E vocês utilizavam algum sistema anteriormente? Não, anteriormente não. Tá. Beleza. E aí, vocês vão utilizar também, por dentro do sistema, o próprio WhatsApp, né? Isso, vamos a. São 5 números que a gente já tem, a gente vai colocar, incluir eles. Não, perfeito. E aí, como que vai funcionar? Cada número meio que é um setor? Hoje em dia cada número é um setor, mas, por exemplo, comercial é um número, mas aí vão ter 4 pessoas Tá, nesse número. Aí, suporte é um número, mas vão ter serviço, duas. Aí vai se dividindo, porque hoje em dia cada celular seria um setor. entendi. Expedição, 2 pessoas. Os setores que você comentou é serviço, suporte, comercial, financeiro e expedição? Não, tem mais, mas, por exemplo, tem o setor de laboratório e qualidade, que não tem celular, né, da Uhum, empresa. Mas aí vão entrar, porque como vai ser toda a equipe aqui dentro,
Aí a comunicação interna também vai ser por aqui. Perfeito. Entendi. É, beleza. Você falou que o motivo da contratação foi para ter, né, melhorar a comunicação dos clientes com vocês, seria isso? Isso, a gente hoje em dia estava fazendo a abertura meio que de ticket manualmente na planilha. Então, essa parte a gente já queria retirar da demanda e focalizar no sistema mesmo, que ele vai conseguir extrair todos os dados que nosso setor de qualidade para verificação dos indicadores vai ser necessário. Aí, Legal. aí aqui eu coloquei aqui nos perfis dos operadores, porque eu coloquei os setores e aí os membros que vão participar deles. Beleza. E aí, esses perfis, né, cada um tem pode ver uma coisa, ou tem perfis iguais, só para eu entender? Os perfis eu coloquei para todo mundo conseguir ver o dashboard principal. Mas, por exemplo, a, só a diretoria e o administrador aqui, que no caso é o que vai ter acesso a editar tudo. Uhum. Mas aí, esses tipos de dos membros que tem lá no cadastro, tem coisas que, por exemplo, de ticket, que eu não sei a diferença. Aqui, essa parte das mesas e tal, a gente colocou ativado em tudo, mas não sabe exatamente o que é. Esse aqui é tipo de atendimento, seria abertura de atendimento. Na hora que ela inicia o atendimento, se ele vai fazer um atendimento interno, né? Aí é da empresa de vocês, ou se ele precisa ir até o cliente, né? Entendi. Em algum caso vocês vão até o cliente ou sempre o atendimento é Tem, feito? Ah, tem. São uns casos tanto de suporte, serviço e comercial que vai até o cliente. entendi. As outras áreas, expedição no máximo também, né? Porque se precisar de alguma informação, mas aí nem todas, por exemplo, validade, laboratório seria de comunicação interna mesmo. Ah, entendi. Pensando ali, né, nos nossos canais de atendimento, você comentou que vai abrir o chamado pelo WhatsApp, né? Mas vão utilizar outras formas de abertura de chamado também? Portal do cliente, e-mail? Não, não, a gente não vai integrar, não, mas a gente vai utilizar aquele portal do cliente para ele acompanhar o chamado, Tá, não para abertura. A gente não queria que o cliente abrisse nenhum chamado. entendi. A gente que vai abrir o ticket mesmo, manualmente e Ah, tal. tá. Então, portal do cliente só para acompanhamento. Deixa eu só anotar aqui. Isso, isso. Aí nesse acompanhamento, eu queria ver nesse portal do cliente o que é que mostra para o cliente. Beleza. Hoje a gente vai passar, né, por esses pontos, tá? Uhum, E aí fica mais fácil de você visualizar. Então, vamos iniciar já tá, por esse cadastro de operadores, tá? Você comentou comigo que, né, tem alguns setores e todos esses setores vão trabalhar dentro do sistema. A sim. dúvida um setor pode ver o chamado do outro ou cada um só vai ver o seu próprio chamado? Só no caso, acredito que 3 perfis, que eu acho que seria necessário ver o chamado de todo mundo. Mas nada além disso. Aham. Por que que eu estou perguntando, tá? Sobe um pouquinho, por favor. Aqui onde está escrito visualizar somente filtros de dados das minhas mesas, a mesa de trabalho ela funciona como se cada um fosse, né, os setores ali, tá? Então, eu tenho o setor de serviço, suporte, comercial. Ah, Renan, suporte não pode ver comercial. Então, aqui, ó, visualizar somente filtros de dados das minhas mesas? Sim, né? Então, essa pessoa só pode ver as informações da mesa dela, Uhum, tá. tá? Atribuir tickets para outras mesas, o que seria? Basicamente, se eu tenho um chamado, o cliente não, na verdade, o cliente não vai abrir chamado, mas se internamente, né, vocês abriram um chamado para a mesa errada, um exemplo, era para serviços ou laboratório e abriram para expedição. Aí essa pessoa da expedição pode voltar esse serviço para a mesa do laboratório, tá? Então ela altera lá a mesa de trabalho. Ela altera a mesa de trabalho, seria a transferência do setor. Isso seria transferência entre Ah, setores. entendi. Isso. Tá. Então, nos casos, eu recomendo fazer o quê? Deixar como sim, e sim do jeito que você fez.
tá? Uhum. Nesses cadastros. Não sei se você fez esse padrão em todos, mas a gente já Foi. poderia deixar assim. Tá. E-mail diário com tarefa agendada, vamos dar um exemplo. Isso. Tem aquele guia de tarefas que vai ser útil para pelo menos para mim e para minha equipe. Uhum. Mas aí eu deixei ativo porque no decorrer do treinamento, se as outras pessoas dos outros setores verem necessidade dessa parte, aí já ia estar ativo e disponível para eles. Mas aí seria envio toda vez enviar por e-mail essa tarefa? Aí na verdade ele vai mandar todas que tem no dia, tá? Então se você tem lá, sei Uhum. lá, 10 tarefas no dia, ele manda um único e-mail informando quais são essas tarefas. Aí seria nesse e-mail de envio, né? As Isso. tarefas. Não só nesse e-mail de envio, mas esse e-mail de envio é para troca de senhas, tá? Então seria interessante também em todos os cadastros deixar o e-mail de envio. Ah, entendi. Aí, então, essas tarefas diárias eu acredito que eu vou desativar e Uhum. colocar os e-mails de envio. Tá bom. Deixa eu só anotar aqui. Ele só vai receber a tarefa se ele criar, tá? Se ele não criar nenhuma tarefa, ele não recebe o e-mail de tarefa. Não, sim, sim. Um ponto, né, dessas tarefas é que a gente pode usar como se fosse uma agenda, tá? Igual aqui Sim, na Milvos a gente usa uhum. para médico, né? Tem um dentista, preciso me ausentar da empresa, eu crio uma tarefa na minha agenda e aí pelo menos meu gestor Isso. ele consegue visualizar. Hoje em dia, hoje, né, quando eu estava querendo muito isso, porque hoje eu estava colocando essas agendas de tarefas no quadro de gestão à vista na sala, mas eu acredito que passar pelo portão vai ser a melhor coisa. E tem E integração dela com o Google Agenda ou com o Outlook, né? Tudo que você cria o aqui manda Outlook para lá também é. também. O Outlook, eu não sei se eu vi ou se eu estou enganada. O Teams também? Não, Teams ainda não. Tá. Tá, a única coisa assim, um exemplo, vou criar uma reunião para fazer uma reunião com o cliente. Aí você, né, integrando a agenda com o Outlook, ele manda um invite para o Teams. Igual a gente faz aqui na Milvos com o Google, né? Eu crio Uhum. a agenda no Milvos, ele manda pro Meet, tá? Mas seria só para criar reuniões, não para o cliente abrir chamado via Teams ali. Nessa parte de telefone, ramal, celular, precisa? Não são itens obrigatórios. Um Tá. pouco mais para cima tem só uma informação ali de Tá. conferência de ticket. É basicamente se o Rafael ele é conferidor, precisa conferir algum chamado Aqui. antes de finalizar, né? Então, na verdade, depois que a pessoa finaliza, ele vai conferir esse chamado para ver se está certo. Existe essa situação de alguém Ele ser dá, ele dá uma segunda verificação para ver se o ticket realmente foi fechado. isso, para a pessoa analisar o que foi colocado lá, se foi fechado, né? é, do jeito que deveria ser. Se você falar que vai usar essa conferência, né, com alguém, aí eu anoto aqui porque a gente vai precisar falar sobre ela provavelmente em outra reunião para a gente fazer uma automação disso. Eu queria. Eu Tá, acho que eu queria para o meu time, pelo menos. tá. Então deixa eu colocar aqui, ó. Beleza. Interno, tipo de atendimento, pode deixar interno e externo. E-mail de Aprovação acesso. de ticket é o quê? Só para Ah, saber. se algum chamado precisa passar pela aprovação do Rafael. Então, Tá. vamos supor, abriu alguma solicitação, tem que ser aprovado por alguém. Aí, quem que vai ser esse aprovador? Ah, entendi. O perfil dele, essa parte de baixo, né, pode Então, deixar, para vocês é indiferente, tá? Tanto esses alertas, sim. Tava até porque tentando entender o que era. é para clientes que utilizam o nosso TI, né? Ah, tá, entendi. Então, como a gente tem monitoramento dos ativos, dos dispositivos, é mais para receber alerta e tudo mais. Então, você pode usar esse do Rafael como exemplo para depois seguir nos outros, tá? Tá bom. Eu tô vendo aqui que o perfil do Eric, ele tá como. Ah, não, desculpa. O perfil dele tá como TI, mas
o tipo do operador está como ticket, tá certo. É, vai ser TIC, porque o atendimento dele vai ser mais demandas internas aqui. Aí eu acredito que o perfil de operador de vocês do TI não vai ser viável para a gente. Não. É, O TIC é suficiente. aham. Isso é uma coisa que vocês poderiam até analisar no futuro, porque como eu falei, né, o meu ele faz monitoramento para ver se a máquina está com a memória, né, dentro do padrão ali, se está dando algum alerta de temperatura, memória, processamento. Então, meio que o TI conseguiria fazer essa gestão. Tá? Tem algumas automações que é possível criar, então, exemplo, né, a máquina deu um alerta de memória e permaneceu por muito tempo, abre um ticket automaticamente, né? Uhum. Se caso um serviço Acredito de uma máquina que, parar. é, acredito que essa demanda, só quando aumentar, a equipe mesmo está pequena ainda para ter essas checagens. O segmento do Eric, ele não é tão voltado para os atendimentos daqui, não. É demandas de nossos clientes mesmo, de Hum, desenvolvimento, alguma coisa do tipo. entendi. Não, perfeito. Então, essa parte do cadastro de operadores, alguma dúvida? Não, Aí, como eu falei, né, é, pega os do Rafael como exemplo tá e bom. vai, e aí pode, né, ir replicando para os outros. Aqui na parte de cadastro, E- Equipes de operadores é a próxima etapa. tá, É, nas equipes, como que, para que ela serve, tá? tá, tá. É, é basicamente para falar o que os operadores podem ver em relacionados a clientes. Hoje você tem alguma separação, vamos supor, a equipe de CS pode ver Eu todos fiquei os em dúvida clientes. porque seria meio que mais ou menos os setores, mas de que ele conseguiria ver os atendimentos, é isso? Isso, na verdade de cliente. Então vamos dar um exemplo assim, ó. A equipe de CS ela pode ver todos os clientes da empresa, porém a expedição não, ela pode ver 2 clientes apenas. Eu acredito que hoje todo mundo pode atender o chamado de todos os clientes, certo? É, Então, nesse caso, a gente poderia deixar uma única equipe e colocar todo mundo dentro dessa equipe. Não precisa fazer separação por equipe, tá? não precisa, então, também colocar líder, nada do tipo, né? Líder diferencia alguma coisa. Esse líder é só uma separação no SLA, tá? Então, para ele visualizar o SLA ou não. Para receber e-mails, na verdade, de SLA ou não. Pronto. Aí, beleza. Ahn, Antes da gente falar do cadastro de clientes, eu vou pedir para você ir lá em cima, em Certo. tickets, lá no menuzinho de tickets, aí você vai ter mesas de trabalho. Aqui em mesas de trabalho é onde você vai cadastrar os setores e colocar os operadores dentro dos setores, tá? Então, igual você falou, né? Suporte, comercial, financeiro. Aí seria, conseguiria ver essa mesa de trabalho. Desculpa, não entendi, cortou. Seria que, por exemplo, o serviço tem duas pessoas. Aí, se eu colocar essas duas pessoas dentro dessa mesa, os atendimentos vão para elas duas, a primeira que conseguir iniciar o atendimento segue. Show, é isso. É, Aí ficaria sem sem distribuição. distribuição, isso. Se eu colocar uma distribuição, aí o chamado cairia para um ou para outro. Tá. Serviços vai ser só a Ellen? Hoje é só uma pessoa. Não, perfeito. E mais alguém pode ver os chamados de serviços ou somente a Ellen?
Eu teria que colocar aqui também. Isso, perfeito. Pronto, vamos colocar. Beleza. Esse padrão. Ah, que não é o padrão, né? Deixa eu só anotar para fazer. Pra não ter que É, fazer aqui, senão já vai ficar 6 horas aqui. lembrando, eu vou mandar um e-mail no final do dia, até o final do dia para vocês, né? Mas a reunião está sendo gravada, então também pode tirar as dúvidas na gravação, tá? Ah, Mas nesse ótimo. e-mail vai ter tudo por onde a gente passou. Então, Tá todos bom. os cadastros, tudo que eu for falando, eu coloco no e-mail também. Pronto. Então, só para a gente deixar aqui fixado, mesa de trabalho são os setores de atendimento, tá? Uhum. Próxima parte, 2 acima de mesas de trabalho, em tickets mesmo, você tem catálogo de categorias. É, Aqui em catálogo de categorias, por padrão, o Sistema Mil vos vem como um catálogo de categorias de TI, né? Não é o uhum. cenário de vocês. Então, a gente teria Sim. que montar esse catálogo pensando no cenário atual de vocês hoje, tá? Então, um exemplo, eu preciso abrir um chamado para qualidade. Uhum. Qual que é a solicitação que normalmente vocês fazem para qualidade ali? Hum. É, que eu até tava querendo essa parte, para, por exemplo, para ver quantos tickets abrimos por dificuldade em acessar a plataforma. Será alguma coisa assim? Perfeito. Aí seria Aí meio que seria através. chamada-chave. Aí Isso, esse catálogo vai estar lá no ticket, né? perfeito. Na hora de abrir um chamado, vai precisar selecionar categoria, subcategoria, tá? Por exemplo, né, essas mini opções também seria o que eu queria automatizar, botar naquela fila, que me disseram que era uma fila. Mas, tipo, clicou no setor de suporte, aí aparece, eu gostaria de um certificado, meu aparelho não está funcionando, alguma para tentar filtrar o máximo que puder, para quando chegar para o atendente já ter ideia do que o cliente quer, sem ter que ficar perguntando e esperando a resposta dele. Aham, entendi. É por aqui também que ele vai colocar essa. É, aqui seria só para abrir o chamado para vocês, na verdade, né? O cliente, ele abriria, ele pode abrir também pelo WhatsApp, se a gente criar um link para ele, e aí ele também selecionaria dessa forma, tá? Um exemplo, ó, antes da gente criar, dentro de Tá. criação de proposta, ficaria o que dentro de criação de proposta? Seria o setor responsável de serviços que faria isso. Então, abaixo de criação de proposta, você colocaria outros setores? Como que ficaria? Porque a gente tem que pensar assim, ó, vamos dar um exemplo. Pensando na área de desenvolvimento, né? Tá. Aí vai colocar ali para o Eric De... quais são os itens que ele vai desenvolver, para ele saber, né, no que ele vai direcionar. Tá? Então, é desenvolvimento de um software web, um aplicativo, né? Basicamente pensando dessa forma. Então, se eu criar um exemplo de Ah, criação de proposta, eu tenho que colocar alguma coisa abaixo, tá? como assim? Como se fosse subcategorias. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, Quer ver, ó? bafômetro, Você tinha dado o exemplo calibração, sei de lá, aparelho serviço. quebrado. Então, mas quem que fica responsável por fazer isso? Dessa parte aqui, solicitando calibração, eu acredito que primeiro entraria o suporte, se realmente precisar de calibração, porque às vezes é algum ajuste no aparelho que o suporte online resolve. Se não, passaria para serviços. Certo. Então, antes de criar, por que que eu tô, né, pedindo só para a gente não criar agora? Porque como é um item do sistema que não dá para excluir, então dependendo de como a gente Ah, criar, a tá. gente teria que só editar. Peraí, deixa eu abrir aqui na minha página de teste, e aí eu mostro mais ou menos como que poderia ser feito. Peraí. Vou compartilhar minha tela e vocês me informam se estão conseguindo visualizar, por favor.
Estão visualizando minha tela? Tô sim. Beleza. Então, como que eu faria? Um exemplo, suporte. Eu crio uma categoria de suporte, né? Vou mandar para a mesa de suporte e dou um salvar. Abaixo de suporte, eu preciso colocar subcategoria. Ó. Para essa categoria ser ativada, adicione pelo menos um nível, né? Mais um nível. Então, eu venho aqui. Ó. Qual solicitação normalmente que o pessoal faz para suporte? Aí você falou, né? Análise de... Não, vamos colocar aqui. Você colocou o que mesmo? Calibragem de bafômetro? Não... Foi. Bafômetro pedindo calibração. Solicitando calibração. Suporte. Então, aí eu crio aqui, bafômetro solicitando calibração. Essa é a resposta de solução, é o quê? Sabe? É em cima do SLA, né? Então, exemplo, se eu falo que meu tempo de resposta é 1 hora, eu tenho 1 hora para iniciar esse atendimento. Uhum, Se eu falo que minha entendi. solução é de 5 horas, eu tenho até 5 horas para resolver aquele problema, aquela solicitação. Entendi. Caso ultrapasse, é como se passasse da meta. Isso, perfeito. Tá. Tá? Então, exemplo, ó, suporte, bafômetro solicitando calibração. O que mais que tem aqui porque o suporte teria que fazer de atendimento? Vai, Well. Solicitação de certificado. Solicitação de certificado. Aí suporte, dou um salvar. E aí eu vou adicionando, tá vendo? Então abaixo, eu vou colocando os próximos. O que mais, Elton? Eu acho que agora seria, acho que dúvidas no geral, assim, não tem algo padrão, mas não. Aham. Acho que padrão é. Ó, então Tem bafômetro dando falso positivo. boa. Eu vi agora já tá. Eu consegui o token e agora é só fazer a máquina. Tá vendo? Então poderia fazer dessa forma, tá? Aí, setor financeiro. Quais são as solicitações que, né, normalmente vai para o financeiro? Segunda via de boleto. Aí vai colocando. Comercial, né? Orçamento, Uhum. análise de Nota de proposta. remessa, segunda via de nota, essas coisas. Isso. Aí vai fazendo dessa forma por setores, tá? Uhum. Tá bom. Então, Tá aí certo. seria interessante vocês, né, fazerem no papel mesmo, colocar lá, ó, quais Pra são as depois solicitações. passar. Isso. Quais são as solicitações normalmente que tem Até vai para ser um qualidade? guia pra gente, se eu quiser, se a gente quiser fazer aquela fila que eu te mencionei para filtrar a dúvida do cliente até chegar ao atendente. Isso. Pronto, tranquilo. Tá bom? Compartilha de novo então, Milena, por favor. Certo, um momentinho. Eu acredito que tem mais bafômetros ativados, mesmo que vão para 2025, mas eles não. Pronto. Você não botou 100 e poucas unidades desse ano? Não vou fazer agora, mas eu entendi. Não, perfeito. E Essas aí, ó, partes aqui é inativar, né? não, aí Que na a gente não vai verdade, ó, o usar. que eu recomendo fazer? Né? Onde tem backup, você consegue editar. Então, no lapisinho, ó, Entendi. você Tá edita e bom. altera o nome. Aí, clica na setinha do lado esquerdo lá, ó. Tem uma setinha do lado, Vai clica abrir, né? Isso, ó. Então, são Tá bom. subcategorias, né? Tá certo. Então, é daquela forma que eu falei. É suporte, mas o que é suporte? Aí coloco no lugar de e-mail suporte, coloco lá abaixo o que o Elton Uhum. comentou. Entendi. Tá? Aí, se caso não for usar, né, todas, aí inativo, Tá bom. Tá certo. tá bom? Tá bom. Beleza. Então, essa parte de catálogo de categorias, alguma dúvida? Não. Beleza. Então, a próxima etapa seria o grupo de categorias. Aqui no grupo, você vai ter um único grupo, tá? Então, pode manter esse grupo padrão. Dá um editar nele, por favor. Porque eu sei que é mais. Dentro dele tem que estar, né, todas as categorias que você cadastrou lá no catálogo. Então, um exemplo, como está no padrão, né, do jeito que veio no sistema, já está tudo adicionado.
Então, se você alterar o nome, ele vai alterar o nome aqui também. Mas se você adicionar alguma subcategoria nova ou alguma categoria Adicionar. nova, Entendi. Quando você pediu para editar os que já tinha. isso, aí ele já vai ficar aqui. Agora, se for para adicionar novo, aí onde está escrito selecione, ó, você vai O novo vincular que aqui tiver, né? dentro o novo, tá bom? Aí só clicar, dar um mais, o meu não vai duplicar, né? Ele vai só adicionar as coisas novas que você foi colocando. É, mas a função do grupo seria o quê? A ideia dele. Vamos supor, eu tenho vários clientes. Para um cliente eu ofereço determinado serviço, para outro cliente não. É como se Entendi. fossem pacotes de serviços ali, Entendi. Tá bom. tá bom? Então, Tá nesse certo. caso, né, pelo que você comentou, é meio que todos os serviços vocês oferecem para todos os clientes de forma igual, né? Isso. Isso. É por isso que eu até falei para usar um só. Então, assim, não tinha braço, não Tá. tinha mão. A próxima etapa é lá em cadastro, agora a gente retorna para cadastros e vamos falar de cadastros de clientes. Tá. Então, cadastro de clientes é onde você vai cadastrar, né, os clientes de vocês, tá? Dá um novo cliente ali em cima do Mas é botãozinho muito aqui. bom para saber que tá errado. Porque piada é para dizer que tá O que eu tudo preciso lindo, informar aqui no cadastro, né? Então, se é tipo físico ou jurídico, muito mais aparelho o nome do cliente, né? Razão social, nome fantasia. que tá mostrando no BR. Se quiser cadastrar até a empresa de vocês como um cliente, né? Para os exemplos a gente fazer em cima dela, também não tem problema, tá? Aqueles que era para ser mais, o que era para ser mais organizado, foi o que a gente mapeou. Que essa razão social aqui vai ser impossível, mas vai ser, normalmente vai ser só os nomes mais conhecidos que a gente tem, porque, por exemplo, tem vários razão social com nomes diferentes. A gente vai colocar todas as variações dos nossos clientes Entendi. para poder a gente se basear. Uhum. Não, tudo bem. Isso aqui é tipo de Esporádico. atendimento. Se o cliente é só um informativo, se é um cliente de contrato ou não. Aí que seria se tem contrato ou não. Isso. Se é cliente esporádico, sim, né? É que ele aparece de vez em quando só. Se é um cliente esporádico, não, ele está sempre com vocês aí, né? Abrindo chamado, solicitando e tal. Mas é só um informativo, tá? Ele não vai fazer nenhuma ação Cliente que diferente. aperreia, sim ou não? Isso. Todos vão ser não, acho. Tá, SLA se entra naquela meta de Isso. atendimento. Se vai fazer gestão de SLA para esse cliente. Tá bom. Se o atendimento de vocês é sempre no horário comercial. É. Ó, aqui é esse, né? Que a gente colocou em todos os cadastros do Brasil, lá é o leste. Mas é esse. Coloca Recife, por favor, só pra gente ver. Ó, América? poderia colocar. Recife também, porque ele vai pegar o horário de Brasília. Poxa, que estranho, tá bom. Vou anotar aqui. Sabia não que a gente avançou, não. Foi para os Estados Unidos. Aí, especificou, né? Vai que América do Sul, sei lá. Acho que vai, nesse caso, entraria com a América do Sul. Tá bom. Pronto. O país lá em cima ele não está como obrigatório, mas seria interessante colocar o Brasil. Aí. Todos os nossos clientes são daqui mesmo. Né? Aham. E deixa eu perguntar, todos os clientes são de Recife ou tem algum cliente que tem fuso horário diferente de Brasília? Não, todos os clientes são do Brasil. Não é de Recife, não. Brasil todo. Tá, entendi. Mas não tem nenhum que tem, vamos supor, horário diferente. Eu não sei, eu acho que a Amazonas, né, tem fuso horário, mas... Amazonas tem, né? Se eu não me engano, Acre Uma mais, também. sei lá. Aí, Acre, mas acho que a gente tem não cliente do Acre, não. aí se for colocar, o time zone é o fuso horário, tá? Então teria que colocar Uhum, com horários diferentes para não ter conflito na hora de abrir chamada, tá bom. tá bom? Um pouco mais abaixo, ó, você vai ter equipes. Então por isso que eu falei para você deixar uma única equipe, né? Porque Pra se não ter todo que mundo incluir. pode atender todos os clientes, né? Então você coloca só uma equipe. E a mesma coisa o grupo de categorias, né? Então eu deixo um único grupo e adiciono ele e salvo. Então é dessa forma que vocês vão criar os clientes, tá? Tá. Isso aqui
satisfação, aí seria mais ou menos todos os nossos clientes que responderam em nome dessa empresa o nível de satisfação? Isso. Conforme o chamado for finalizando, vai ter algumas estrelinhas, né? Uhum. E ele vai. Aí o cliente vai selecionar lá, né? Basicamente a quantidade de estrelas daquele chamado. Então ele vai fazer, né? Uma somatória total e vai trazer essas estrelinhas para você. Tá bom. Tá. Agora, vai por gentileza, então. Embaixo de cadastro você tem configurações. Aí personalização Outlet. Sim. Aqui na personalização é o portal do cliente. Tá? Eu recomendo utilizar o portal 2. 2? Isso, tem um mais para baixo. Aí, esse daí. Por quê? O primeiro, ele vai ser desativado, né? Em breve, tá? Então, a gente está migrando os clientes do 1 para o 2. Entendi. Aqui você consegue trocar logo, né? As cores é possível trocar, Uhum. tá? Então, a mesma coisa do outro, né? Não muda, muda um pouco do layout. Tá bom. Tá? Lá em cima, ó, coloca a URL de vocês para o cliente acessar o portal. Ah, eu coloco. Olha, eu acho que seria algo mais simples assim para o cliente fazer. E aí, show. Dá um ativar do lado esquerdo lá. Porque o meu só funciona no PS4. É exclusivo pro PS4. É como se fosse o Kinect, só que agora no virtual. Inclusive, o cara já fez doido. Na verdade, teve um controle que deu. Eu vou trazer o controle. Vendo? Quando trocar logo, né? Trocar as coisas, Uhum. a carinha da empresa de você. Tá bom. Se não, eu pedi pra vir de fora. Não consegui consertar. Pronto, tranquilo. Aí, escolhi a logo, o nome. Não conhecia Aqui é mais ou menos como é por dentro também, né? Na verdade, esse de baixo é do cliente, que é instalado na máquina, tá? Então não vai ser. Que seria para cliente de TI, né? Então não é Entendi. o Tá caso. bom. Aí de vocês seria somente esse mesmo do meio aqui. Uhum. E como que eu crio os acessos para o cliente né, acessar o portal? Então vamos voltar lá no cadastro de clientes. Eita. Aí dá um editar nele, por favor. Você vai perceber que na parte de cima tem algumas bolinhas azuis. Quase no meio dessas bolinhas azuis tem usuários. Clica nele, por favor. E vamos cadastrar aqui, ó, o usuário dá um novo, né? A gente vai cadastrar o usuário de acesso ao portal. Pode colocar até o seu e-mail. Aí a senha não precisa colocar, dá só um validar, que o meu ele vai mandar a senha por convite, tá? Misericórdia. Lá vou eu, um e-mail. Aí Não seria tem só. como a pessoa. Porque. Mas aí quando eu abrir o ticket, já vai entrar esse novo usuário aqui, né? Não preciso vir aqui também, não precisa. Para acessar o portal tem que criar aqui sempre. Porque você acha que os clientes não vão mandar o e-mail para vocês? Não, mandam sim. Porque Só teórica. tô catando aqui meu e-mail com uma senha. Aham. Ah, Entendeu? tá. Não sei. Não vai na mesma hora, não? Vai. Você diz o convite? Sim, que você mandou a senha. Não, na verdade, você tem que terminar o cadastro. Ah, tá bom, então. Coloca seu nome. Aí, beleza. Perfil de usuário, CEO, pode ver todos os chamados da empresa dele, né? Que ele está Sim. vinculado. Gestor, e se a gente separar por setor, ele pode ver somente os chamados abertos pelo setor dele. E colaborador vê só os Só o chamados dele. abertos por ele. Isso. Tá bom.
Aí, beleza. Pode dar um ativo. Aí, ele fala que para enviar um convite, clica no botão azul. Então, na linha, né, do seu e-mail, clica no botãozinho azul. Calma. Não. Aqui? Isso. Entendi, tá? Aí agora vai Convite enviar para enviado. esse e-mail o convite. Tá bom. O problema dele, eles sabiam que se a estabilidade fosse na rede deles. Ele quer saber se a estabilidade é no dispositivo, na volta do dispositivo, ou no cabo que está conectado aí. Sigo. Agora chegou. Aí eu clico no link, né, de portal. Isso. Assim, para eles testarem se o problema pode ser. Pode ser. Só tenta fazer a mesma rota. Ah! Eu Ai, não aguento mais. essa dá para desativar, tá? Desculpa. Oxi. Lá quando você for cadastrar, ele vai ter autenticação de 2 fatores, você coloca inativo. Calma. Do lado É aqui, direito. é? Aqui, vê só. Esperar de novo aqui. Aí seria hoje ou na próxima reunião para cadastrar aquelas partes do que o cliente vai ver, do que o cliente pode clicar quando o atendimento começar. Aí provavelmente vai ficar para a próxima, tá? Tá bom. Beleza. Então aqui basicamente, ó, né? Basicamente o cliente vai ver os chamados de todos os tickets né, que foram abertos somente por ele. Ele vai ver, né, o que está aguardando atendimento, em atendimento, e os tickets pausados, tá? Tá certo. Então ele tem essas Pausado. adiantas. Vamos Tá supor, bom. estou fazendo um atendimento, basicamente, né? Precisei pausar esse atendimento por algum motivo, está faltando alguma peça, está faltando alguma informação de alguém e tal. Aí vocês pausam o chamado. Entendi. Tá bom. Acumular o tempo na SLA. Isso. Dá para pausar o SLA também, tá? Tá bom. Renan, no caso, um ticket, no caso, duraria 24 horas. Não necessariamente, tá? Vai determinar conforme vocês colocarem no SLA, mas se passar desse prazo, a única coisa que ele vai fazer é que está estourado, né? Então, vamos dar um exemplo. Sei lá, uma validação do início ao fim, ela dura 48. E aí, por algum motivo, vocês atrasaram e virou 72. Não tem problema, o sistema só vai falar que está fora do prazo que vocês configuraram. Mas ele vai permitir com que você faça todas as ações em cima do ticket. Ele não bloqueia, tá? Se passar do prazo. Ok. Agora, Milena, só para eu não esquecer, e aí vocês também não esquecerem qualquer coisa de falar para a Thalita, mas volta lá no Milvus, por favor. No menu lateral, você tem lá em cima tickets. Aí vai ter lá embaixo abertura de tickets, quase no finalzinho. Passou. Aí. Tira, por favor, abrir ticket no portal do cliente. É a segunda flagzinha ali embaixo. Essa? Depois. Não, depois em cima desse daí. Sobe um pouquinho mais. Em cima dessa. Aí, tira. Aqui. Boa. Por quê? Porque aí o cliente ele não vai. Pode tirar até abrir o ticket no dispositivo também, porque são só vocês que vão abrir chamado, né? Que você falou. Ou o cliente
pelo WhatsApp, certo? Uhum. Então pode deixar assim, essas duas opções para não correr o risco de pelo portal o cliente clicar lá e abrir, Tá. tá bom? Aí dá um salvar, por favor. Isso aqui seria o quê? Esse B2C seria para clientes que não são associados a uma empresa, tá? Que são clientes finais ali, CPFs. Então vamos supor, eu sou um cliente do seu cliente, eu sou o cliente final ali. E aí eu quero abrir um chamado para vocês. Então nesse caso eu não tenho um CNPJ, né? Eu só tenho sou uma pessoa física. Ah, Então sim. eu abriria o chamado sem ter nenhuma ligação com a outra empresa. Tickets internos. Seria chamados entre vocês, tá? Mas aí a gente poderia cadastrar como clientes B2B mesmo, para vocês abrirem chamado. Vamos supor. O Eric ele quer abrir um chamado para o RH, né? Para Uhum. solicitar um ajuste no ponto. Vamos dar um exemplo. Sim. Então seria para abertura de chamados internamente. Mas se usar o Mas é B2B também não possível, tem né? problema. Isso. Tá bom. Aí, beleza. Então, do que foi passado hoje, alguma dúvida, pessoal? Não. Beleza. Eu vou mandar então, né, como eu falei, um e-mail para vocês com tudo que nós falamos. Vou mandar a gravação, então vai ter um campo escrito: clique aqui para visualizar a gravação, tá? Uhum. E aí, se caso tiver alguma dúvida, pode assistir pela gravação. As configurações seria outro dia, porque eu pensei que para mostrar para que área, para que campo dessa parte aqui serve para o pessoal quando for utilizar, por exemplo, não mexer ou mexer no que for favorável a eles. Entendi. Entendeu? Não, isso aí, na verdade, assim, né? Esses campos a gente vai falar quando for o treinamento de atendimento de chamados, tá? Tem algumas configurações ainda, né, que a Thalita vai passar para vocês. Mas, Uhum. basicamente, vocês vão utilizar duas telas, tá? Ou três, na verdade. Essa de chat, Uhum. que é o balãozinho, onde vão cair os atendimentos via WhatsApp. Sim, sim. Fecha ela, por favor. Aí no menu lateral você tem o menu de dashboard. Uhum. Aí aqui pode utilizar o de ticket geral. Então aqui vai trazer para vocês em relação aos chamados, tá? Então chamados que estão aguardando atendimento, chamados que estão em atendimento, os que estão com SLA prestes a estourar. Essa parte de inventário de dispositivos, né? Como você está como Uhum. administrador do sistema, aparece para você, mas para os outros não vai aparecer, Tá. tá? E outra tela também que teria, aí no menu lateral, lá em tickets, listagem de tickets. Um pouco mais para baixo. Boa. Então são basicamente essas três telas que vocês vão utilizar no dia a dia. Uhum. A dashboard de ticket geral, quando eu clico em alguma coisa lá, ele me traz para cá, tá? Para essa tela de listagem de tickets. A diferença é que tem uns filtros ali em cima, ele já traz filtrado, tá? Tá. A, aquela parte de configuração do que eu te disse, o cliente fazer só clicar em alguns botões, vocês vão passar por essa etapa, não é? Sim, sim. Aí por essa etapa a gente passa. A próxima reunião seria quando? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na disponibilidade da agenda dela. Eu já te confirmo. Ó, na terça-feira vocês podem? Podemos. Quanto mais rápido, melhor. Na segunda não tem horário, não? Deixa eu ver aqui. Na segunda, na parte da tarde. Pode ser. Pode ser? Qual horário? Opa, peraí que eu tava na semana errada. Na segunda, ela tem às 15 horas na parte da tarde. Pode ser. Tá. Então eu vou mandar o invite. Que tava na semana de novembro. Aqui. Beleza, então Pronto. eu A mando para gente abordou alguns temas do ticket e de cadastro, não foi? Isso mesmo. Na segunda-feira você saberia dizer quais são os próximos temas?
Na segunda, continua falando de tickets, tá? Tem bastante módulo de tickets aqui para fazer. Tá. Expande ali, por favor, tickets. Meio que ela vai passar em tudo que nós não falamos. Então, checklist, Uhum. templates, formulários, motivo de pausa, caixa de e-mail não, Uhum. tipos de ticket, aí automação, SLA, campos customizáveis, aí ela vai descendo tudo. Tá. Aí seria interessante, né, hoje, sei que está um pouco em cima, mas hoje vocês já irem meio que desenhando o catálogo de categorias, né? Uhum. E, se possível, Ok. fazer alguma alteração em cima, para que segunda-feira ela já, né, passe alguns exemplos em cima das categorias. Sim, tá bom. Tá bom? Criar Tá as bom. mesas de trabalho também. Uhum. Tá? Vou fazer isso. Então, beleza. Do que foi falado hoje, alguma dúvida, pessoal? Não, Renan. Muito obrigada. Tá bom, então. Eu agradeço, viu, a atenção de vocês. Desejo aí um ótimo dia, né, um bom final de semana. E se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. Tá bom. Muito obrigada, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.